Galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do Plano de Ensino Tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 4, semana 2, para o 9º ano do ensino fundamental. Começamos a primeira semana com a matéria de células, citologia, definindo o que era célula procariota, o que era célula eucariota. A gente viu que uma grande diferença entre essas duas células era a presença do núcleo. Então, hoje falaremos sobre componentes do núcleo eucarioto. Eu sou o professor Ronald e espero que você venha comigo na trilha da biologia. Então, a primeira questão da nossa correção é conceitue os termos abaixo. Cromatina. Cromatina foi o primeiro nome dado ao conjunto de DNA e proteínas que fica presente dentro do núcleo de eucariotos e que se cora bastante com corantes, tá? Usados para colorir aí, corantes de laboratório que colorem as células para que a gente possa enxergá-la no microscópio. Por causa da região do núcleo ficar bem colorida, esse material que a gente ainda não sabia que era o DNA e as proteínas acabou sendo chamado de cromatina, que vem da palavra cromos, que quer dizer cor. Então, vamos colocar a nossa resposta padrão aí, né? Cromatina é o conjunto formado por DNA enrolado em proteínas histonas, essas proteínas vermelhinhas aqui que ajudam a compactar o DNA. O RNA é uma molécula parente do DNA que apresenta apenas uma única fita e é conhecido como ácido ribonucleico. Essa é o seu nome, né, a sua sigla em inglês. Tá? A sigla em inglês RNA significa, então, ácido ribonucleico, uma macromolécula formada pela união de nucleotídeos, adenina, uracila, citosina e guanina, conhecidas pelas suas iniciais, que está, desculpa o erro aqui de digitação, que está relacionada à produção de proteínas e ribossomos. Então, quando falamos do DNA, a gente fala de uma molécula capaz de guardar informação. Ela é uma dupla hélice enrolada aí de nucleotídeos, enquanto o RNA, o seu parente mais próximo aí, é uma fita simples apenas que está relacionada à síntese proteica e à formação daquela organela tão importante para a síntese de proteínas, que é o ribossomo. Se a gente observar, e lá na figura logo abaixo a gente vai poder observar o núcleo eucarioto, a gente vai ver que ele é envolvido pela carioteca ou membrana nuclear. E essa região interna, onde está o DNA, onde está a cromatina, onde estão os cromossomos, a gente chama de nucleoplasma. Então, o nucleoplasma é uma região protegida pela carioteca ou envelope nuclear, onde fica imerso o nosso DNA. O material genético é um nome que se dá para o DNA, essa grande molécula aqui, ó, em formato de dupla hélice, tá? Então ela é enrolada assim, forma uma escadinha em caracol, formada por nucleotídeos do tipo adenina, timina, citosina e guanina, e ela é responsável por guardar toda a informação, toda a receita, tá? Para a gente poder produzir as nossas proteínas. Proteínas que dão cor à nossa pele, que dão cor aos nossos olhos, que fazem trabalhos internos da célula, controlando o nosso metabolismo, que formam estruturas como colágeno, que mantém a nossa pele íntegra e, ou seja, acabam coordenando as atividades que a célula faz. Tá? Então, o DNA é muito importante. Tá? E as proteínas são muito importantes para o que a gente é, para as características que a gente tem. Por isso, o DNA, ou material genético, também chamado de ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Ou seja, essa molécula é também chamada de ácido desoxirribonucleico. Daí a sua sigla em inglês, né? DNA. Tá? E o nucleotídeo, como você viu, são as menores partes aqui formadoras do DNA e do RNA. Tá? Eles são formados, eles são moléculas menores, né, do que o DNA e do que o RNA, mas eles são formados por átomos, né, por grupos aí de átomos que a gente denomina, que a gente dá nome. Por exemplo, a gente tem aqui nessa parte rosa um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos. A gente chama isso de pentose. Então, no nosso DNA, Papai do Céu passou açúcar também, tá? Então, esse açúcar é a pentose, que do DNA é a desoxirribose,
e do RNA é a ribose. E a gente tem também aqui um grupo fosfato, né, com a presença do fósforo e oxigênio, e o radical amina, que é um composto onde você pode ver átomos de nitrogênio. Então a gente tem aqui, ó, tudo isso junto, formando um nucleotídeo, que são essas partezinhas menores que eu chamei aqui de adenina, timina, citosina, guanina, e no RNA também tem a uracila, que formam essas macromoléculas. Na questão 3, nós temos o seguinte: as células eucariotas apresentam material genético contido, né, por uma membrana. Então, ele está envolto em uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é designada de quê? Qual que é o nome que se dá para ela? O nome que se dá para ela é nucleolo? Não, nucleolo é uma região do núcleo onde são produzidos os ribossomos. Ela é chamada de envoltório nuclear ou, mais antigamente, carioteca. Por isso, nossa resposta será letra B. Lembrando que membrana plasmática é uma membrana que delimita toda a célula e citoplasma é essa região do interior da célula. E a última questão de hoje, a quarta e última questão, pergunta qual a função dos poros presentes no envelope nuclear. Então a gente percebe aqui, ó, duas figuras importantes. Uma figura mostrando a carioteca, o DNA ou cromatina aqui dentro, o nucleolo, né, um típico núcleo de célula eucariota. Se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que tem pequenos poros aqui, ó, os poros nucleares, em amarelo nessa figura da esquerda, e que aqui nessa figura está aumentado. Ó. Aqui a gente tem o poro nuclear, que é um conjunto de proteínas que formam um poro com função de quê? Com função de selecionar o que entra e o que sai do núcleo. Então a carioteca é uma protetora do nosso material genético, mantendo ele separado do restante da célula, e os poros nucleares vão fazer esse controle, o controle da entrada e saída de substâncias para dentro do núcleo. Então, como resposta padrão, podemos colocar aqui, ó, essa resposta que eu vou dar para vocês aqui. Ó. Os poros do envelope nuclear são um complexo proteico, um complexo de proteínas que serve para selecionar o que entra e sai do núcleo. Com essas quatro questõezinhas, a gente pôde perceber a importância dessa parte da célula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o núcleo, sua função e seus componentes. E na semana que vem eu volto com mais correções sobre esse tema para vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!